O megalodonte, que significa dente grande, é o maior tubarão que já percorreu os mares e oceanos da Terra. Segundo informações, viveu de 23 milhões a 2,6 milhões de anos atrás e era realmente enorme. Sua mordida era mais forte que a de um Tiranossauro Rex. E não é de admirar. Além de mandíbulas super fortes, o animal tinha dentes de até 18 centímetros de comprimento. Isso é do tamanho de um pequeno ouriço. Melhor ainda, o megalodonte possuía cerca de 300 dentes posicionados em pelo menos 6 fileiras e se livrava deles assim que ficavam desgastados. O tubarão podia crescer até 18 metros, o dobro do comprimento de um ônibus de 2 andares de Londres. Era bem pesado também. Enquanto um Tiranossauro Rex adulto tinha cerca de 8 toneladas, um megalodonte grande chegava a ter entre 50 e 60 toneladas, o equivalente a até 9 elefantes africanos adultos. Sem inimigos, o imenso tubarão era o verdadeiro rei dos oceanos e caçava até baleias. Quando a fêmea do megalodonte estava pronta para dar à luz, ela ia para águas rasas onde grandes predadores não poderiam segui-la. Os cientistas descobriram vários desses viveiros na região do Vale dos Ossos, na Flórida, os Calvert Cliffs, em Maryland, e a Formação Gatun, no Panamá, para citar alguns. E os especialistas sabem que esses pontos eram berçários, porque encontraram dentes de 3,8 centímetros de comprimento. Mas antes que você diga, uau, que fofo! Pense bem, você deve saber que um bebê megalodonte tinha cerca de 1,90 m de comprimento ao nascer. Mesmo com esse tamanho, eles ainda precisavam ser protegidos de outros grandes tubarões e baleias. Assim como os tubarões modernos, os jovens megalodontes provavelmente ficavam no berçário, até que fossem grandes o suficiente para manter seu próprio terreno contra predadores maiores. O megalodonte não foi o único gigante a aterrorizar os oceanos. A Leviathan Melvillei era uma baleia que tinha mais de 18 metros de comprimento, pesava mais de 50 toneladas e seus dentes de 35 centímetros eram os maiores do reino animal. O megalodonte e a Leviathan viveram durante a época do Mioceno. Eles precisavam de quantidades maciças de comida e, como os dois tinham um gosto especial por baleias, lutavam por presas e territórios. Imagine essa batalha épica! O megalodonte foi o principal predador do oceano, até que foi extinto há 2,6 milhões de anos. E existem várias teorias sobre as causas. Uma delas sugere que a mudança climática é a culpada. O megalodonte nadava em águas quentes, mas a mudança climática teria diminuído a temperatura dos oceanos ao longo dos anos, até que ele não pudesse mais sobreviver em águas frias. Outra teoria afirma que foi o aumento da concorrência de grandes predadores que deixou este enorme tubarão sem qualquer alimento. Um estudo de 2017, publicado na revista de Paleogeografia, Paleoclimatologia e Paleoecologia, afirma que o megalodonte encontrou seu fim quando suas presas foram extintas. Este estudo teoriza que, com o fim de presas, o predador também seria extinto. Como as pequenas baleias desapareceram, é provável que o megalodonte tenha seguido o mesmo destino em pouco tempo. Cretoxirina. Este tubarão também é conhecido como tubarão-guinso. Essa criatura perambulava pelos mares e oceanos há 100 milhões de anos no período Cretáceo. Apesar disso, se parecia muito com os tubarões de hoje. Esses predadores chegavam a pesar de 453 a 907 quilos e podiam crescer até 7,6 metros. Também tinham dentes tão afiados quanto uma faca. Então, a alimentação deles incluía não só peixes e pequenos animais marinhos, mas também dinossauros marinhos, como um tilossauro, por exemplo. Este tubarão enorme reinou sobre os oceanos de 60 a 45 milhões de anos atrás. O Otodus podia chegar a ter 9 metros de comprimento e pesar mais de 1 tonelada e 800 quilos. Esse é o peso médio de um carro. Esse predador podia também ostentar presas afiadas de 10 centímetros de comprimento. Com a ajuda dessas facas, o Otodus devorava peixes grandes e baleias. O Helicoprion não era só um dos maiores, mas também um dos tubarões mais singulares de pré-história. Ele viveu cerca de 290 milhões de anos atrás. Esse tubarão recebeu o nome de Helicoprion, que em grego significa serra espiral, por causa das fileiras de dentes dispostas em espiral em sua mandíbula.
Esses espirais costumavam se expandir e girar como uma serra de mesa, esmagando suas presas. Vamos lá, tente tirar essa imagem da sua cabeça agora. O Pithecodos, que significa dentes dobrados em grego, viveu de 90 a 60 milhões de anos atrás. Ele era um enorme tubarão que podia alcançar 9 metros de comprimento, com um peso que variava entre 453 e 907 quilos. Esse tubarão era diferente dos demais tubarões pré-históricos, porque tinha dentes grandes que, no entanto, eram achatados. Por isso, o Pithecodos era um predador do fundo do mar, com alimentação composta por mariscos e moluscos. O tubarão-cobra parece uma enguia gigante e possui guelras com franzidos vermelhos em suas extremidades. A boca aterrorizante dessa criatura tem 25 fileiras de dentes afiados e virados para baixo. São 300 no total. Esse tubarão paira na água, esperando para dar o bote em sua presa como se fosse uma cobra. O peixe machadinha tem um corpo extremamente magro e olhos tubulares que apontam para cima. Esse animal pode parecer frágil. Os maiores espécimes podem atingir apenas 15 centímetros de comprimento, mas consegue viver em uma profundidade de 1.500 metros. E também é capaz de controlar seu brilho dependendo da quantidade de luz do ambiente. Com um focinho protuberante e achatado e com sua pele rosada, o tubarão-duende mais parece um extraterrestre. As mandíbulas terríveis dessa criatura ficam conectadas a ligamentos elásticos. Quando a presa se aproxima, o animal abre a boca e a estica para frente para capturá-la. Se a nossa boca fosse capaz dessa proeza, conseguiríamos comer coisas que estão a 18 centímetros distantes do rosto. O peixe-caracol Mariana é o que mais prospera nas profundezas do mar. Rosa, cego e tão transparente que dá para ver seu fígado. Essa criatura vive a 8.000 metros abaixo da superfície. Os cientistas acreditam que os ossos flexíveis desse animal o ajudam a suportar a enorme pressão da água, mas são apenas deduções. Nenhum espécime foi capturado ainda. Um dos habitantes da Fossa das Marianas brilha tanto quanto uma lâmpada. É uma espécie de peixe-dragão. Ele parece uma enguia, mais aprimorada, equipada com dentes enormes. Dentro de seu corpo, há processos químicos que produzem um brilho vermelho e fantasmagórico. O animal usa esse brilho para se comunicar com os outros peixes. A criatura tem cerca de 15 centímetros de comprimento e consegue viver a uma profundidade impressionante, de 1.800 metros, onde as águas são frias e sem luz alguma. A Chondrocladia lampadiglobus parece uma linda lâmpada, mas as aparências enganam. Essa criatura de nome engraçado é uma esponja carnívora perigosa que vive em profundezas de quase 2.700 metros. As bolinhas, que parecem macias e de ping-pong, na verdade são cobertas por minúsculos fincos em forma de gancho, tipo velcro. Elas prendem animais marinhos descuidados e os devoram. Parece até que as presas simplesmente derretem dentro dos globos translúcidos. Eca! Embora os vermes zumbis tenham apenas 5 centímetros de comprimento, podem derrubar criaturas grandes, de tão forte que é o ácido produzido por eles. A aparência cheia de penugens os faz parecerem uma planta. Mas na verdade, essas criaturas conseguem mastigar ossos fortes, como pedra de animais grandes, como as baleias. Existe uma água-viva minúscula e estranha que vive na Fossa das Marianas, a mais de 760 metros de profundidade. Ela tem cerca de 2,5 centímetros de diâmetro e aproximadamente 1.500 tentáculos finos. Ao contrário de muitas águas-vivas, que são transparentes, essa tem uma bolsa vermelha, que provavelmente serve para disfarçar o brilho dos animais microscópicos que ela mastiga. Tubarão branco anão. O menor tubarão do mundo pode caber na sua mão. Ele possui órgãos emissores de luz chamados fotóforos. Não servem para a navegação, e sim para se camuflar com a luz do sol vinda de cima. Polvo de anéis azuis. Pode ser pequeno, mas essa coisa não está para brincadeira. É uma das únicas espécies de polvo venenoso e o antídoto para sua picada ainda não foi encontrado. Fringe head sarcástico. Não é o meu colega de quarto. Um peixe pequeno e agressivo que pode abrir sua boca enorme como se fossem asas. Houve um caso em que esse monstro tentou engolir um polvo inteiro. Apesar do sarcástico no nome, ele não está para brincadeira. Peixe-leão vermelho. Apesar de sua aparência inofensiva, é um monstro perigoso. Pode engolir outros peixes com 2/3 do seu tamanho corporal. Tem o nome leão no nome por causa de sua juba de espinhos peçonhentos.
Cirurgião zebra. Esse nome vem dos espinhos afiados como bisturi perto da cauda que o peixe usa para sua defesa. Os espinhos não são apenas profundos, mas também venenosos. Peixe-dragão. A única criatura conhecida por ter clorofila, o material que deixa as plantas verdes, em seus olhos. Também é a única conhecida por produzir luz infravermelha, o que lhe dá vantagem na caça, já que a maioria dos animais não consegue enxergar em infravermelho. Peixe-pedra. Espinhos afiados nas costas que podem perfurar facilmente a parte de baixo de um sapato. Ou, pior ainda, esse peixe parece uma pedra comum, por isso é fácil pisar nele. E mais, é o peixe mais venenoso do mundo. Peixe-víbora. Conhecido por ter os maiores dentes em relação à sua cabeça. Ao longo do tempo, a espécie evoluiu para se tornar mais escura, para que as presas não possam enxergá-la no fundo do oceano, até que seja tarde demais. Lampreia. Esse peixe sem mandíbulas de aparência assustadora gruda nas presas com sua boca que parece uma ventosa. Ah, e ela está cheia de filas e filas de dentes. Mega piranha. Mais longa que um braço e mais pesada que uma bola de boliche. Seu verdadeiro poder estava em sua mordida. Suas mandíbulas tratavam com uma força de 50 vezes o peso do peixe. Seria como uma pessoa com a força de mordida de um T-Rex. Agora, esse caranguejo parece com algo que você veria em um videogame ou algum filme alienígena de ficção científica. Meu Deus, olha só! O caranguejo gigante vive nas águas perto do Japão. Suas pernas atingem cerca de 3,5 metros de garra a garra e o corpo pode ter cerca de 36 centímetros de diâmetro, o que é muito pequeno em comparação com seus longos membros. Ele passa a maior parte do tempo procurando restos de animais e moluscos para se alimentar. Mas não se engane em pensar que esse caranguejo parece um pouco nervoso e fraco. Seu tamanho maciço sozinho mantém a maioria dos predadores afastados. Quando alguém decide atacá-lo, no entanto, o exoesqueleto rígido do caranguejo fornece uma excelente proteção. O design em suas costas também ajuda a misturar-se ao ambiente e desaparecer se for necessário. É por isso que o caranguejo-aranha gigante pode viver até impressionantes 100 anos quando deixado sozinho. Infelizmente, esse não é o caso, já que a espécie é alvo da indústria pesqueira e vendida como uma iguaria no Japão. O grande tubarão branco recebe o nome por sua barriga branca distinta sob um corpo cinza. Alguns deles podem crescer mais de 6 metros de comprimento, apesar de a média ser de 4,5 metros de comprimento, o que o torna o maior peixe predador do mundo. Como predador, ele gosta de se alimentar de leões marinhos, focas e pequenas baleias. Graças à sua cauda forte e corpo em forma de torpedo, pode nadar até velocidades de 24 km por hora, quando em busca de sua presa. Isso significa que nós humanos não temos chance de escapar se estivermos em sua mira. Na verdade, esses tubarões são responsáveis por até a metade dos incidentes anuais de ataque de tubarão registrados em todo o mundo. Eles têm um olfato altamente evoluído e podem cheirar uma pequena gota de sangue em 25 galões de água. Então, se você está sangrando, até mesmo um pouquinho, é uma boa ideia evitar entrar no oceano. Não deixe o nome enganar você. É um tubarão, não uma baleia. Esses peixes enormes são cobertos de manchas brancas que têm um design único para cada tubarão. Muito bonito, você não acha? O tubarão-baleia varia em tamanho de 5,5 metros a 10 metros e pode pesar cerca de 20 toneladas e meia. Isso é 2 vezes mais pesado que uma âncora de navio de cruzeiro. Você imaginaria que o maior peixe do mar devoraria tudo e todos em seu caminho, mas, na verdade, prefere comer plâncton. Os tubarões-baleia nadam com a boca aberta, o que pode parecer meio engraçado para você, ou para mim, mas na verdade é uma ótima maneira de pescar peixes, plantas e outras pequenas formas de vida marinha. Tudo o que tem a fazer é nadar e sua boca fará todo o trabalho. Semelhante às baleias de barbatanas, o tubarão-baleia possui um sistema alimentar de filtro, onde as almofadas do filtro trabalham para separar os alimentos da água. Talvez a criatura mais impossível do mundo seja a água-viva. Ela não tem nenhum órgão sensorial a que estamos acostumados, como olhos, ouvidos. Ela não tem esqueleto. E o mais importante, não tem cérebro nem coração. O corpo dela é quase todo composto por água.
É por isso que, se você tirar uma água-viva do mar e a deixar na margem, ela vai derreter rapidinho. Porém, existe uma espécie de água-viva que pode viver eternamente em um ambiente seguro. Parece até que as águas-vivas abriram mão de seus corações e cérebros em prol de outras criaturas marinhas, pois os polvos, por exemplo, podem ter múltiplos órgãos desses. O polvo gigante do Pacífico, particularmente, tem 9 cérebros e 3 corações. Os 8 cérebros menores permitem que cada tentáculo do animal se mexa independentemente, enquanto é coordenado pelo cérebro maior. E os corações bombeiam o sangue do polvo, que é azul, aliás, para suas brânquias e para o resto do corpo. Ainda assim, os campeões em termos de quantidade de corações é o peixe-bruxa. Ele tem 4. Essa criatura marinha nojenta é parecida com uma enguia e usa um de seus corações como bomba principal. Os outros funcionam como auxiliares. Os peixes-bruxas também produzem uma gosma que pode encher uma garrafa d'água em poucos segundos e espirram quando essa gosma entra em seu nariz. Os tubarões brancos podem se mover a uma velocidade de até 40 km por hora. O segredo está em suas escamas placoides, ou dentículos dérmicos, pequenas escamas planas em forma de V. Essas escamas diminuem significativamente a força de arrasto e a turbulência. Os designers de maiôs olímpicos fizeram o possível para duplicar esses dentículos dos tubarões, criando um tecido que torna os nadadores mais elegantes e rápidos na água. A barbatana de tubarão também se tornou uma grande inspiração para a criação de novas tecnologias para a energia limpa. Uma empresa australiana criou um dispositivo que captura a energia das marés do oceano e a converte em energia elétrica com o mínimo impacto ambiental. Um estudo de 2018 da Universidade de Harvard sugere que esses dentículos exclusivos na pele dos tubarões também podem ajudar a criar aviões e carros mais eficientes. A equipe de engenheiros descobriu que eles aumentam a sustentação. Sustentação é a força que puxa um avião para cima, quando a pressão do ar na parte superior da asa é menor que a pressão do ar sob a parte inferior da asa. Então, incorporando nas asas imagens dos dentículos impressas em 3D, os engenheiros esperam torná-las mais aerodinâmicas. Essa mesma tecnologia também pode ser usada para geradores de vórtice. Uma pequena palheta presa à parte superior do para-brisa traseiro de um carro, o que aumenta a força descendente de um veículo. Como você já sabe, a população de tubarões está em declínio. Isso significa que há muito mais tartarugas, caranguejos e arraias. E a comida favorita deles é ervas marinhas. Mas as ervas marinhas são uma parte vital do ecossistema de carbono azul, que captura e armazena carbono 40 vezes mais eficientemente do que as florestas tropicais. É por isso que, sem tubarões, as criaturas marinhas continuam comendo as ervas marinhas, interrompendo os ecossistemas de carbono azul e liberando carbono antigo. Isso tem o mesmo efeito que as emissões de gases de efeito estufa de carros, que destroem a camada de ozônio, levando a mudanças climáticas imprevisíveis e prejudiciais. Existe um estereótipo de que os tubarões caçam os humanos de propósito. Mas a maioria dos ataques acontece porque esses predadores confundem os banhistas com suas presas de sempre, como focas ou leões marinhos. Outro motivo que pode fazê-los atacar é sua natureza curiosa. Eles costumam dar uma mordida nas coisas para saber se elas servem para comer. Tipo o que a gente faz quando vai a um buffet. Dizem por aí que assim que um tubarão parar de nadar, a vida dele acabará. Mas isso não é totalmente verdade. Primeiro, é importante entender como os tubarões respiram. Eles fazem isso de 2 formas, por bombeamento bucal e por ventilação forçada. No primeiro método, empurram a água para dentro da boca com a ajuda dos músculos das bochechas e depois a expelem por meio de suas guelras. E esse método os permite ficarem parados no fundo do mar. Mas, se usarem ventilação forçada, precisam se movimentar para que a água passe por suas guelras. É por isso que muita gente acredita que, se não ficarem nadando o tempo todo, os tubarões não conseguirão oxigênio suficiente para sobreviver. Só que tem um porém. Apenas 20 espécies, mais ou menos, entre as mais de 400 existentes, usam só a ventilação forçada para respirar. E é mesmo verdade que poucas não conseguirão respirar se alguma coisa as impedir de se movimentar. Mas as demais usam os 2 métodos respiratórios, ou o bombeamento bucal. Então, podem descansar tranquilas no fundo do mar. Você já ouviu falar que algum tubarão pulou para fora da água e derrubou alguém do barco? E acreditou? Tá assistindo muito filme, hein?
Algumas espécies desse animal, como o grande tubarão branco, são mesmo capazes de saltar a uma altura de mais de 2,40 metros para pegar suas presas, como focas e aves marinhas. Mas a menos que você esteja na África do Sul, será difícil ver tubarões pulando para fora d'água. Dizem que, se um tubarão estiver perseguindo você, é só se esconder entre águas vivas. Bem, se quiser perder tempo e ainda se machucar, vá em frente. Mas o fato é que os tubarões têm uma pele bem grossa, então as águas vivas farão no máximo cócegas neles. Os olhos desses animais é que são bastante frágeis, mas eles podem protegê-los cobrindo-os com membranas especiais. Você, por outro lado, será vítima das queimaduras muito dolorosas e às vezes até venenosas das águas vivas. Então, não faça como a Dory. Opa, acho que dei um spoiler. Foi mal aí. Outro engano é pensar que todos os tubarões são predadores. Por exemplo, o enorme e por isso amedrontador tubarão-baleia é na verdade um simpático gigante que precisa filtrar plâncton por meio de suas guelras modificadas para se alimentar. E o tubarão-lixa, que vive no fundo do mar, se alimenta por sucção. Então seu cardápio consiste de ouriços do mar, lagostas e pequenas arraias. Não é correto presumir que, se não há registros de ataque, não deve haver tubarões em um determinado lugar. Eles vivem em todos os oceanos do mundo, tanto nas águas costeiras quanto em alto mar. E mais, alguns podem até ser encontrados em lagos e rios de água doce. Então, se não vir nenhum tubarão, é porque ele simplesmente não está interessado.